Olá, é com muita alegria que retomamos o nosso estudo sequencial em torno da Revista Espírita de Allan Kardec. Dando seguimento, hoje iremos fazer uma reflexão em torno da Revista Espírita de abril de 1864, que contém 10 itens ou artigos para a nossa análise. É uma revista, como de hábito, muito rica, fértil de assuntos doutrinários relevantes que nos ajudam nesta exata compreensão do que o Espiritismo representa para as nossas vidas. É interessante que Kardec vai começar a referir da revista, abril de 64, noticiando o surgimento da terceira obra da codificação, das obras fundamentais, porque em abril de 64 aconteceu o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas o seu primeiro nome foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec noticia na Revista Espírita, ele transcreve a introdução que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, traz aquela frase conhecida: não há fé inabalável, senão a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, fazendo, portanto, referência a esta fé lógica e racional que o Espiritismo nos propõe. E traz também, é claro, conforme dissemos, a introdução. Aqui algumas observações interessantes. E nós, inclusive, buscamos obras póstumas que vai trazer alguns acréscimos, trazer algumas informações adicionais em torno dos bastidores da obra Imitação do Evangelho, e depois, repito, com o nome como nós conhecemos hoje. A partir da segunda edição, já há mudança de nome, e nós vamos encontrar aqui em Obras Póstumas, Kardec diz que alguns amigos, principalmente o editor Didier, sugeriu a ele a mudança de nome. E ele, então, acolhendo esta sugestão dos colegas, a partir da segunda edição, ele faz a alteração com o nome que hoje conhecemos. E também nós vamos encontrar referências, inclusive na própria Revista Espírita, chegaremos lá, é de 1865, mais para o final de 1865, se não me falha a memória, novembro, surge a terceira edição, que é a definitiva, onde o próprio Kardec menciona na revista a terceira edição atualizada, revisada com acréscimos. Ele fala que mudou um pouco a sistemática da obra, acrescentou algumas coisas, e ali ficamos, portanto, com a edição definitiva a partir da terceira. Outro ponto interessante que nós encontramos aqui são os espíritos, antes do lançamento da obra, mas ali naqueles momentos em que Kardec se preparava para escrever a obra, que ele sentia que era uma obra necessária, importante. Aqui no próprio Obras Póstumas, nós vamos encontrar uma mensagem que Kardec faz, uma pergunta a médiums sobre essa nova obra que estamos trabalhando, e os espíritos vêm e dizem: fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, Kardec sempre se viu, não que necessitasse dessa fala dos espíritos, mas ele tinha certeza dessa inspiração permanente que ele recebia. Inclusive, uma comunicação de setembro de 63 vai fazer menção, dizendo assim: uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado, porque o próprio Kardec menciona que ele fez um retiro, um recolhimento,
ele foi lá para um vilarejo, a Vila Ségor, né, que ficava no sul da França, onde ele fala, me retiro de Saint-Adresse, onde ele pôde ficar ali por alguns meses, sem o burburinho, o barulho de Paris, para que ele pudesse se concentrar nessa obra magnífica, extraordinária, que iria cuidar direta e objetivamente das lições morais que Jesus havia nos deixado. Então, sabemos que é o desenvolvimento da terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais da vida, né? E é uma obra tão importante, significativa, não só para o Espiritismo, mas para a humanidade, por conta dessas altas questões morais, questões relacionadas às lições que o Cristo veio nos trazer. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai de fato se aprofundar, extrair conclusões, extrair consequências de muitas das lições de Jesus, que para muitos ficava num plano mais teórico, num plano mais filosófico, poético. Nós vamos ver que as lições do Evangelho têm essa característica de tratar de uma temática moral, e Kardec desenvolvia em cada capítulo, mas trazendo lições e recomendações morais para que aquelas lições fossem colocadas em prática nas nossas vidas. É um convite para viver o Evangelho no cotidiano. É uma obra tão importante que depois, na Revista Espírita do final de 64, de dezembro, há uma comunicação do Espírito de Verdade, fazendo referência a ela, dizendo que é a luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Então, essa é a característica dessa obra. Aqui, na introdução que ele cita, como era a primeira edição, portanto, ainda não a definitiva, algo que nos chama a atenção aqui, que quando ele cita assim, né, aqui na introdução da revista, de abril de 64, pode-se dividir as matérias contidas nos evangelhos em 4 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e o ensino moral. Essa última ficou inatacável. E nós sabemos que depois, na edição definitiva, Kardec faz essa observação, mas acrescenta mais um ponto, né? Seria os dogmas, né? Ele diz assim, os trechos que serviram à igreja para o estabelecimento de seus dogmas. Então, na edição definitiva depois, seriam 5 partes. Mas Allan Kardec, na obra, que não era proposta de criar celeumas, de cuidar de assuntos muito polêmicos do ponto de vista religioso, do ponto de vista da concepção de outras religiões, Kardec quis trazer algo que fosse útil, proveitoso e convidasse as religiões a dialogarem, a se comunicarem. Por isso o Espiritismo tem essa característica natural de ecumenismo, faz muito fácil esse trânsito na direção das outras religiões para esse diálogo, porque a sua proposta, o seu enfoque é sempre o ensino moral de Jesus. E quando buscamos o ensino moral, as virtudes ensinadas por Jesus, naturalmente que não encontraremos desavenças e divergências. Então vejamos que é uma obra assim, revestida dessas particularidades, dessas observações. E um ponto que me chamou a atenção certa feita, quando estudamos o Evangelho, numa das datas de comemoração do seu lançamento, e fizemos uma comparação com o Sermão do Monte, que é aquele momento sublime, especial de o Evangelho, e pudemos ver que na sua edição definitiva, com os seus 28 capítulos, desses 28 capítulos, 15, portanto, aproximadamente 60% de O Evangelho segundo o Espiritismo, os títulos dos capítulos, eles estão
embasados no Sermão do Monte. São textos ou frases que estão no Sermão do Monte. Então, tive a importância do Sermão do Monte e a importância desse sermão para a construção dessa obra, talvez a obra mais lida do Espiritismo, juntamente com o Livro dos Espíritos, uma obra das mais procuradas pelos simpatizantes do Espiritismo ou pelos não espíritas que querem, num primeiro momento, travar contato, conhecer um pouco a doutrina espírita. É uma obra que nós usamos muito para presentear pessoas, né? Por conta realmente do seu conteúdo consolador, esclarecedor, né? Kardec trouxe textos selecionados do Evangelho, e é interessante que ele, na introdução, ele faz menção, portanto está aqui reproduzido na revista, ele vai usar o Evangelho, a tradução de Louis Isaac Le Maistre de Sassi, né, que era um teólogo e um sacerdote francês, e ficou conhecida a sua tradução como a Bíblia de Port Royal, né? Então, Kardec usa essa tradução, vai trazer, porque algumas pessoas já nos perguntaram, aquelas que não têm muito conhecimento, muito manejo com o Espiritismo, achando que era uma Bíblia à parte, quando olham o Evangelho segundo o Espiritismo. E não, é o Evangelho conforme a interpretação da doutrina espírita, ou seja, as lições de Jesus explicadas à luz dos princípios espíritas. Como nós temos o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo João, né, o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo, né, é o mesmo Evangelho, mas descrito por pessoas diferentes que muitas vezes procuraram fontes diferentes e tinham um alcance diferente. Um escreveu para os romanos, outro escreveu para os judeus convertidos, Mateus, né? Lucas dando ênfase às curas de Jesus por ser médico, né? João, aquele evangelho mais espiritual, mas é o mesmo evangelho, mas com essas características, com essas nuances. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, este nome sugerido pelos amigos, pelo Senhor Didier, de fato, uma concepção minha, inspirado pela espiritualidade, ficou um nome muito adequado, muito justo. Então, não é um evangelho à parte, não é um evangelho canônico, é as lições dos evangelhos, dos 4 evangelistas que Kardec agrupou, aglutinou, selecionou, formando aqui os 28 capítulos, e depois pôde trazer textos que complementavam essa proposta, né? Por exemplo, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aí Kardec ali coloca textos, né? Textos de sua autoria e também comunicações espirituais. Algumas delas, inclusive, publicadas em primeira mão aqui na Revista Espírita. Então é uma obra muito rica, muito grandiosa, né? Então Kardec aqui está noticiando e repete esta introdução. Ele fala aqui, né? É muito bonita essa introdução. Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abraça todas as circunstâncias da vida, particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, a rota infalível da felicidade futura. Então, é um código moral universal, né? É algo que vem para nos ajudar nesse caminho da felicidade, porque à medida que nos aproximamos das leis de Deus, das leis divinas, né, da vivência das virtudes, nós vamos construindo positivamente essa felicidade. E é algo que impacta a vida das pessoas, particular, a vida íntima, a vida pessoal, a vida familiar, a sua vida pública, na sociedade, no trabalho, porque à medida que nós, com honestidade e esforço, procuramos essas lições do Evangelho, com este ímpeto de viver, né, de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma de trazer o Evangelho de Jesus para o nosso cotidiano, para as nossas atitudes do dia a dia, a fim de que possamos construir essa felicidade dentro de nós. Então, Kardec noticia na Revista Espírita o lançamento dessa obra.
E depois o segundo artigo, também é um artigo que Kardec, de forma proposital, repete algumas vezes na Revista Espírita. É o artigo Autoridade da Doutrina Espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. Ele começa o artigo fazendo referência à revista do mês anterior, quando nós aqui estudamos da perfeição dos seres criados. Isso está em março de 64. Por que Deus já não nos fez perfeitos, isento dos males da vida? E nós já comentamos. Mas ali num dado momento, Kardec vai cuidar daquele assunto para a época desafiador e que ele achou que não deveria ocupar tanto tempo, porque ainda estava construindo a base da doutrina, conforme vimos. Senão Kardec se perderia em temas que aguçavam muito a curiosidade das pessoas e poderia atrapalhar esta construção dos princípios fundamentais e da base do espiritismo, quando ele trata ali do sofrimento dos animais. E ele fala dessas ideias novas que surgiriam e tal, mas desde que respeitada alguns critérios. E agora, portanto, no mês subsequente, que estamos estudando aqui em abril de 64, ele retoma, porque é um assunto ainda muito importante, ainda é um assunto desprezado por alguns, porque vemos muitas ideias e teses e conceitos que surgem a partir principalmente da mediunidade de alguns que distorcem esses princípios trazidos por Allan Kardec. A primeira questão que Kardec sempre trata é: o espiritismo está fechado? Já cuidou de todos os assuntos que lhe dizem respeito? E o próprio Allan Kardec vai, ao longo da Revista Espírita, dizer que não, o espiritismo não está fechado. Certamente, assuntos, temas novos viriam com o passar do tempo, como vemos até hoje, né? E esses assuntos poderiam ser inicialmente analisados à luz da doutrina espírita e certamente com fidelidade às bases, dentro de uma lógica e de um bom senso, e depois respeitando essa universalidade dos ensinos, para daí sim integrar, compor o espiritismo, fazer parte do espiritismo. Então, muitos assuntos surgem no primeiro momento e eles passam a ser, digamos, cogitados, analisados inicialmente na doutrina espírita e depois fomentam estas discussões saudáveis em torno de determinados temas que vão surgindo, de cunho científico, né? Muitos de cunho científico, de cunho filosófico, questões novas que nos são apresentadas. Por exemplo, me lembro aqui de um tema que não havia à época de Kardec, surgiu com o avanço da ciência, clonagem, né? Clonagem de seres humanos. Depois, nós vamos fazendo uma análise à luz do que a doutrina propõe e depois a universalidade dos ensinos. Os espíritos vão tratando desse assunto através dos médiuns sérios, os médiuns que têm folhas de serviço bem prestadas em prol da doutrina. Então, Joana de Ângeles escreveu sobre a clonagem, se não me falha a memória, na obra Dias Gloriosos. Depois também Viana de Carvalho, pelo Divaldo, na obra Atualidade do Pensamento Espírita. E assim nós vamos respeitando isso que Kardec já havia previsto. Temas novos surgiriam e para integrar a doutrina espírita teria que respeitar esses passos já por ele definidos para que o conteúdo da doutrina espírita não ficasse facilmente passível de distorção. Mas mesmo com todo este cuidado de Allan Kardec, com todos esses artigos escritos, principalmente na Revista Espírita, ainda vemos, infelizmente, muitas teses, ideias antidoutrinárias surgindo pela mediunidade, surgindo por esta enxurrada de obras que vão surgindo, algumas de má qualidade, que não atendem a esses critérios. E por que alguns espíritas não gostam ou não optam pelo estudo sério e profundo da doutrina, das suas bases, das obras fundamentais de Kardec, às vezes preferem obras romances, né, que muitas vezes trazem pouco acréscimo doutrinário. Há romances com qualidade doutrinária e há romances que não têm qualidade doutrinária, é uma mera narrativa
de personagens e histórias de época sem nenhum complemento doutrinário. Então as pessoas vão tendo uma formação espírita precária, e daí qualquer tese, qualquer ideia que surge, as pessoas vão aceitando, passando à frente, e isto vai naturalmente causando algumas dificuldades dentro do movimento espírita, conforme temos visto ao longo desses anos. Mas aqui o importante é buscarmos esses critérios de Allan Kardec, onde ele diz, primeiro, que já para garantir que não houvesse esses altos e baixos, esta instabilidade ou essas distorções, Kardec começa o artigo reforçando aquele ponto que o Espiritismo não é de concepção humana, ele veio dos espíritos superiores, é uma revelação espiritual, é uma revelação divina através dos espíritos que chegou à Terra. Então ele diz aqui ainda, se os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado a um só homem, nada garantiria sua origem, pois seria preciso crer sob palavra naquele que dissesse ter recebido seu ensino. Então veio dos espíritos através de diversos médiuns, em diversos pontos do globo, para que se respeitasse essa universalidade dos ensinos. Porque ainda que fosse dezenas, centenas de espíritos se comunicando por um único médium, não haveria esta garantia. Então, por isso que Kardec, respeitando este critério da universalidade, mantinha contato, como ele disse no mês anterior, com 1000 casas espíritas, centros espíritas. Naquela época, já dissemos, com um formato diferente, muitos eram grupos familiares, em casas, não eram como hoje. E Kardec fazia esta troca, recebia comunicações de médiuns que não se conheciam, de cidades, de países diferentes, e fazia esta comparação. Então Kardec foi um exemplo para nós desse critério que ele próprio definiu. Então a revelação chegou dessa forma, pelos espíritos, justamente como ele disse, que seria uma via mais rápida e mais autêntica, e nos 4 cantos do mundo. Portanto, por mais que se queimem livros, diz Kardec, todos os livros, a fonte da doutrina não seria emudecida. Por isso que não está na terra, porque a fonte é o mundo espiritual. São os espíritos compromissados em trazer essas verdades para a terra. São os próprios espíritos que fazem a propaganda, auxiliados por inúmeros médiuns que suscitam por todos os lados. Por isso, não tiveram um único intérprete. E Kardec diz, essa força da universalidade dos ensinos constitui a força do Espírito. Aí também está a causa da sua propagação rápida. Aí o Espiritismo encontra, ainda citando Kardec, uma onipotente garantia contra os cismas, as divisões que poderiam suscitar pela ambição de um ou pelas contradições de certos espíritas. E depois ele reforça aquela tese que nem todos os espíritos são detentores de todo o conhecimento. Muitos viriam utilizando-se da mediunidade descuidada para trazer a sua opinião pessoal, para propositadamente distorcer. O fato de ser espírito não significa que ele tenha a posse de todo o conhecimento. Há espíritos em diversos graus. Então Kardec, dentro da sua pedagogia, da sua lógica insuperável, ele vai nos apresentando o porquê se deve adotar esse critério. E ele diz que o primeiro dos critérios é a fé, a lógica, a razão, o bom senso. Porque há ideias que vão surgindo no movimento espírita, diz Kardec, que o próprio bom senso, de plano, já refuta, já afasta. Então, às vezes a gente escuta determinadas falas e conceitos e teorias que você vê que de plano já afronta isso. Mas, se passar por esse primeiro crivo do bom senso, nós vamos sempre buscar a fidelidade às bases, aos princípios da doutrina espírita e também essa questão da concordância no ensino dos espíritos, que deve acontecer em certas condições. Eu não me lembro se nós já vimos ou iremos ver
Há um texto de Kardec ainda sobre essa questão da universalidade dos ensinos, né? Que ele diz aqui, é uma garantia para a futura unidade do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Também ele diz aqui, desde que ocorrem certas condições, porque vamos imaginar que um grupo de espíritos imperfeitos, inferiores, queiram distorcer, trazer uma ideia para distorcer a doutrina, para causar divisão, conflito, desordem. E esses espíritos encontram diversos grupos mediúnicos ou médiuns perturbados pelo orgulho, etc. Então, este mesmo grupo de espíritos se utilizariam de diversos grupos mediúnicos e de diversos médiuns em localidades diferentes para trazer uma ideia equivocada. Aí a pessoa vai falar, não, mas esta ideia veio daquele grupo, daquele outro, foram 5 médiuns, 6 grupos mediúnicos, onde nós encontramos essa informação. Então, há que se ter cuidado com a qualidade do grupo mediúnico, a qualidade do médium. Por isso que ele fala das condições, né, em que a comunicação ou a mensagem espiritual que trazia a abordagem de algum tema novo foi obtida. Então, é muito curiosa esta preocupação de Allan Kardec em relação a esta futura unidade da doutrina espírita. Né? Então, aqui ele diz assim, ó, suponhamos, pois, que apraza a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que numa intenção hostil e visando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? Então vejam a qualidade desse critério estabelecido por Allan Kardec. E às vezes, diz ele, a falta desse cuidado, ainda que não produza uma celeuma no movimento espírita como um todo, ele fala aqui, às vezes traz perturbação local, porque às vezes você pega um grupo mediúnico, onde vem uma comunicação com ideias estranhas, e aquela ideia já começa a trazer complicações naquele grupo. Porque às vezes você tem, um exemplo, 10 médiuns, vem uma comunicação com uma informação antidoutrinária. 3 aceitam, 7 não aceitam. Já se cria ali uma dificuldade de convivência, de relação, o que certamente impactará a curto prazo a própria qualidade daquele grupo. Então já gera uma divisão. E se não se toma cuidado, esses 3 médiuns que aceitaram a tese não doutrinária fazem-na crescer dentro da casa espírita onde estão. E daqui a pouco aquela casa espírita já começa a apresentar a mesma divisão. E isso pode se expandir para o movimento espírita da cidade. Então vejamos quão grave é este assunto, o quanto muitas vezes dirigentes devem estudar, conhecer esses critérios estabelecidos por Allan Kardec, devem cuidar para que ali no grupo já se resolva, para que a ideia não contamine aquele grupo numa doença. Allan Kardec sempre nos deu esse exemplo de que qualquer problema que surgisse, qualquer ideia antidoutrinária, ele não deixava o tempo passar, a fim de que a sua omissão não colaborasse para o aumento ou o agravamento da situação. Então, enquanto dirigentes, muitos de nós, temos que tomar esse cuidado para que quando alguma ideia surja, nós vamos buscar as fontes, as obras fundamentais, as obras subsidiárias sérias, de Ivone, do Amaral, de Chico Xavier, de Divaldo, de Raul Teixeira e de outros, de escritores renomados, clássicos do passado, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis, Herculano Pires e tantos outros autores, Carbachútil, para que a gente possa embasar-se doutrinariamente a fim de demonstrar que aquele ponto não guarda sintonia. E ali nós tentamos colocar um ponto final. Se algum quiser permanecer dissidente, fará isso não na casa espírita, poderá criar um outro espaço com um outro nome, mas os dirigentes têm que agir. Então, essa questão de Allan Kardec é muito importante. Ele diz que, às vezes, um assunto novo, quando ainda não tivemos tempo para construir a universalidade dos ensinos, ainda não tivemos tempo de ouvir a opinião de muitos espíritos sobre o assunto,
é um assunto novo, surgiu agora, então Kardec fala aqui que essas ideias que vão aparentemente, estão dentro de um bom senso, aparentemente guardam afinidade com as bases da doutrina. Vamos ouvir os espíritos, vem uma comunicação. Então, por enquanto, fica como se fosse uma informação dos espíritos. Nós colocamos ali sob quarentena, vamos admitindo como possível, mas ainda não integra o espiritismo. Ainda será uma opinião, embora de respeito de um determinado espírito, de um determinado médium, de um determinado pensador. E aí surge uma comunicação aqui, outra acolá, até que nós tenhamos fechado esses critérios de Allan Kardec para dizer que aquela assertiva, aquele conceito, aquele tema, dentro da forma como foi apresentada, agora respeitado a universalidade dos ensinos, pode e integra a doutrina espírita. Então ela ficou aberta. Por isso que é caráter progressista. Muda-se a doutrina se a ciência mostrar que estamos em equívoco em algum ponto. E ela, da mesma forma, é progressista, porque temas novos vão surgindo, vão fomentando discussões saudáveis, vão surgindo opiniões pessoais de respeito dos espíritos e dos encarnados, o tempo vai passando, constrói-se esse controle universal, e depois de atendido todos esses quesitos, aí nós podemos dizer que está integrando o espiritismo. Então é um texto sempre muito importante, e a preocupação de Kardec sempre relevante, a fim de que pudéssemos ter esta qualidade para que a doutrina espírita não se desviasse ou não perdesse o seu conteúdo. Devemos, este é um assunto sempre atual, recorrente nas casas espíritas, que nós temos que estar sempre atentos. Depois Kardec traz aqui um resumo da lei dos fenômenos espíritas. Ele diz que é uma instrução para as pessoas que não têm qualquer noção do espiritismo, às quais se quer dar uma ideia sucinta em poucas palavras. Então, vejamos aqui a preocupação de Allan Kardec de ensinar a qualquer tipo de público. Era um grande pedagogo, Portanto, ele sabia como mestre como atender estes públicos variados, o que não conhecia o espiritismo, o que tinha pouca noção do espiritismo ou o que já tinha uma boa noção do espiritismo. Então, Kardec tinha essa preocupação de atingir estes públicos variados, assim como os divulgadores do espiritismo também que tem que ter esse cuidado de entender o público ao qual ele está falando, para usar uma linguagem mais acessível, manter esta simplicidade e apresentando esta coerência e o ensino espírita. Kardec tinha essa característica. Então, por exemplo, a obra O que é o Espiritismo tem essa característica também, E Kardec aqui na Revista Espírita ele vai manter sempre esta simplicidade na forma de apresentar o texto. E aqui ele faz, então, até nós podemos usar. Quando alguma pessoa que surja na casa espírita e queira entender um pouco os fenômenos espíritas, nós recomendamos o texto da Revista Espírita, onde aqui são 22 itens muito bem estabelecidos por Allan Kardec, naturalmente que nós não vamos ler todos, mas Kardec vai, assim, pedagogicamente apresentando que nós somos alma, corpo físico e perispírito. Com a morte ocorre a destruição apenas do envoltório grosseiro do corpo, e o espírito, portanto, retorna ao mundo espiritual, que o espírito tem esse fluido perispiritual que, como a luz atravessa os corpos transparentes, e através desses fluidos ele pode agir aqui sobre o mundo físico, produzindo fenômenos, etc. Então ele vai aqui desenvolvendo esses conceitos básicos, a fim de que um leigo, lendo, possa entender como é que se produzem os fenômenos espirituais, como é que um espírito movimenta uma mesa, que para o leigo ele acredita que o espírito, com a sua mão perispiritual, pega um copo e levanta. E não é assim que se dá. Isso está muito bem explicado em O Livro dos Médiuns, mas aqui Kardec aproveita para fazer trazer essa didática mais simples para que o leigo entenda que é através desses fluidos que Kardec combina, que o espírito combina com o fluido do médium, e envolve aquele objeto com esses
fluidos, que passa a ter uma vida fictícia e passa a responder através da ação do seu pensamento, e o espírito faz com que o objeto se mova, etc. Então é um artigo bem interessante, que às vezes até didaticamente pode ser usado por dirigentes em grupos de estudo para apresentar esses conceitos, em grupos de estudo da mediunidade, em dia de preleções públicas, conforme a temática, é algo assim. Então nós vamos encontrar na Revista Espírita este suporte doutrinário, este suporte de material doutrinário para que a gente possa apresentar na Casa Espírita. Aliás, é um dos motivos da Revista Espírita ser pouco conhecida pelos espíritas, porque não a utilizamos. Às vezes, em palestras, em grupos de estudo, em preleções evangélicas, pouco se utiliza, pouco se cita a Revista Espírita, por isso que ela permanece sendo ainda a grande desconhecida do movimento espírita. Correspondência, 2 cartas, e a alegria de Kardec quando via sociedades espíritas novas surgindo, né? Então, aqui ele cita as 2 cartas de Anvers, surgindo a Sociedade Espírita, Círculo Espírita, Amor e Caridade. E Marsella, na Espanha também, surgindo uma Sociedade Marselhesa dos Estudos Espíritas. Então, a alegria de Kardec, e ela sempre citando a Sociedade de Paris como sendo um estímulo, né? Como se fosse realmente... elas seguiam as diretrizes da Sociedade de Paris, porque é o primeiro centro espírita do mundo, tinha a presidência de Allan Kardec, então naturalmente que naquela época a Sociedade Parisiense não, como diz Kardec, ela não exerce esse poder de chefia, não impunha nada a ninguém, mas ela naturalmente pelas boas práticas doutrinárias ali estabelecidas, sob o cuidado direto de Allan Kardec, ela certamente servia de modelo e de inspiração a muitas casas espíritas. E na parte final aqui da revista, Instruções dos Espíritos, né? Sempre as comunicações espirituais, que eu particularmente tenho aprendido realmente a ler com muito cuidado, porque eu já disse que a Revista Espírita no todo, nos 11 anos e 4 meses, é praticamente assim, 25%, um quarto da Revista Espírita é de comunicações espirituais, são em torno de 300, 350 comunicações que são belíssimas. Aqui nós não vamos ter condições de refletir sobre todas, mas fica sempre o convite para que você possa buscar a revista para ler, né? A nossa abordagem aqui jamais substitui a leitura da revista. A primeira mensagem, Progressão do Globo Terrestre, né? É uma mensagem onde aqui, na minha tradução, não consta o nome do espírito, mas o mais importante é o conteúdo, né? E aqui o espírito vai falar do progresso da Terra, da transição planetária, mas ele faz uma divisão, ele fala do progresso físico do globo, o intelectual e o moral. Então ele fala assim, né? Ele diz mais ou menos assim, não só o seu pessoal humano, mas todas as suas produções minerais, vegetais e animais, seus gases e seus fluidos imponderáveis também devem aperfeiçoar-se e se transformar em substâncias mais depuradas. Então, à medida que a Terra vai progredir e outros mundos passam por esse processo, naturalmente, à medida que há este aprimoramento, este progresso dos mundos, naturalmente que isso também repercute nos seus aspectos físicos, né, que vão se depurando, que vão se tornando menos grosseiro, né, como aqui nós vemos às vezes em mundos mais adiantados se comparados com a Terra, na literatura espírita, na própria revista, a gente percebe que lá existem cores diferentes, sons diferentes, né? A natureza tem uma beleza diferente da Terra, né? Os corpos mais sutis, enfim, à medida que o mundo vai progredindo, também, como ele diz aqui, seus aspectos físicos vão também se tornando mais sutil, mais belo. Então é natural que a Terra, gradativamente, nesses aspectos
pelo espírito citado, também vai passando, ele diz aqui, por transubstanciação, por modificações, por aprimoramentos, como já aconteceu. Ele diz aqui, se nós olharmos o passado da Terra, vemos animais que foram extintos, né, monstros, anfíbios, mamíferos gigantes, né, alguns aí os dinossauros, inclusive na obra Caminho da Luz, uma curiosidade, né, o Emmanuel fala que foram ensaios de povoamento da Terra e que depois atingiram uma proporção grande, e os espíritos, percebendo que já não teriam mais utilidade para a Terra, né, porque eram ensaios de povoamento, eles queriam não atender aos critérios deles para o povoamento da Terra, houve a extinção. Né? Então ele fala assim dessas mudanças, que se a gente olhar a Terra da época de mundo primitivo para hoje de mundo de prova e expiação, já tivemos modificações. No próprio corpo físico, algumas modificações que vão acontecendo, alguns aprimoramentos, né? Por exemplo, na nossa parte dentária, nós tínhamos mais dentes no passado pela necessidade do alimento mais cru, e hoje vai acontecendo esta mudança, né? Aqui apenas um exemplo simples, mas para entender como essas mudanças já vêm acontecendo e continuarão acontecendo na direção desse mundo de regeneração do porvir, né? E aqui ele diz assim: o estado sanitário do globo melhorou sensivelmente desde a sua origem, mas como ainda deixa muito a desejar, é indício que melhorará ainda pelo trabalho e pela indústria do homem. Então a gente percebe que o homem vai se moralizando. Mas aqui nós sabemos, né? O homem avançou muito intelectualmente, fizemos conquistas extraordinárias, mas o que está faltando para nós e o que está sendo intensamente trabalhado neste momento de transição é o progresso moral. Né? Aqui o Espírito diz: acabamos de falar do progresso físico, material e inteligente, mas vejamos o progresso moral e a influência que este deve ter sobre o primeiro. Então é à medida que moralmente nós vamos progredindo e que de fato impulsionamos o mundo para este progresso espiritual, é que vemos com mais ênfase, com mais objetividade, essas melhorias outras acontecendo no globo, né? Então, diz, o Espiritismo vem acelerar o progresso pelas suas lições, pelo seu conteúdo, né? Falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que isso impacta a humanidade, né? A moral do Cristo é a moral insuperável que nós deveremos atingir e colocar como objetivo na pauta das nossas vidas, colaborando para essa melhoria do mundo, moral, intelectual e física, sem dúvida alguma, isto vai se dando e nós somos protagonistas, colaboradores dessa construção do mundo melhorado do porvir. Não é como alguns espíritas acham, cruzar os braços e assistir à transição, aguardando que espíritos missionários que aqui reencarnem em missão façam esta modificação, que nós possamos também, como instrumentos do bem, ajudar nesta melhoria do planeta. Depois nós temos aqui uma comunicação que eu gostaria de encerrar com ela, mas eu vou citar as outras, né? Nós temos uma outra comunicação sobre a arquitetura e a imprensa, né? Que o Espírito vai fazer a partir desta mensagem que eu vou encerrar, dizendo que, falando um pouco do progresso, da arquitetura e tal, né? Temos uma mensagem sobre o Espiritismo e a franco-maçonaria, onde o Espírito aqui, são várias comunicações, a do próprio, que nós vamos usar, a de Gutenberg, o inventor das prensas móveis, Jacques de Molay, e também Vaucanson, que nós usamos no mês anterior. Eles aqui, as comunicações vão falar basicamente da importância que a maçonaria teve na história da humanidade, que surgiu na Idade Média, segundo alguns estudiosos, né? Ainda há divergência sobre a origem da maçonaria, mas o importante aqui são os pontos afins que ela tem com o Espiritismo, né? Até aqui na primeira comunicação diz assim: falaste da franco-maçonaria e tendes razão de esperar nela encontrar bons elementos. O que é que se pede a todo maçom iniciado? Crer na imortalidade da alma, no divino arquiteto, ser benfeitor, devotado, sociável, digno e humilde.
Há, pois, nessas sociedades uma afinidade com o espiritismo, de tal modo evidente que salta aos olhos, né? E aí a segunda comunicação fala da importância histórica da maçonaria em épocas em que ainda a religião dominante era muito impositiva, né, causava muitas dificuldades na convivência humana, né, exercia, segundo a comunicação, uma força despótica. Então, a maçonaria foi uma instituição que é muito importante. Ele diz que pessoas naquela época, de muita dificuldade, de pessoas muito submissas, né, de pessoas que passavam por muitas dificuldades e sofrimentos, alguns maçons, unidos pelo coração, pela fortuna e pela caridade, foram os únicos altares onde não se havia desconhecido o verdadeiro Deus, né? Então, a importância histórica da maçonaria. E depois, por fim, o Espírito aqui ainda vai falar da boa maçonaria, né? Porque o Espírito Vacâncio, é ele quem diz que existem muitas lojas maçônicas mais preocupadas, diz assim, é bem entendido que aqui falo da alta, ou seja, da boa maçonaria, e não dessas lojas feitas para a ilusão, onde mais se reúnem para comer e beber, ou para rir das perplexidades que provas inocentes causam aos neófitos, do que para discutir questões morais e filosóficas, né? Então, e algumas pessoas às vezes perguntam, né, a respeito de Kardec e a maçonaria, já há muitos textos escritos, né? Até onde eu sei, ainda não há prova, não foram encontrados registros em lojas maçônicas francesas de que Kardec frequentasse alguma loja maçônica, né? E ele tinha, sim, muitos amigos maçons. Há espíritas que são maçons, não há, naturalmente, essa obrigatoriedade, não é algo obrigatório, é algo de cunho pessoal, para o espírita, como para qualquer outra pessoa, querer se filiar ou não à maçonaria. Aliás, não é nem assunto sobre essa questão de participar ou não participar, é obrigatório, não é obrigatório, deve, não deve, a meu ver, é assunto que nem deve ser discutido dentro da casa espírita. Fica a critério do livre-arbítrio de cada um. Há uma mensagem muito bela de João Evangelista, encerrando a revista, a última mensagem, aos operários, onde ele fala dos operários da época, muito oprimidos, sofridos. Inclusive Kardec já havia feito na revista alguma subscrição, ou seja, coleta de dinheiro para ajudar esses operários que viviam na pobreza, na miséria e na dificuldade. E João Evangelista, naturalmente uma alma extraordinária, sensível a esse sofrimento dos operários, escreve esta mensagem de consolo para eles, né? Que é uma mensagem de consolo para todos nós aqui na Terra que passamos pelas provas e pelas expiações, né? Diz ele assim, venham saudar-vos, bravos e dignos operários, em nome da caridade e do amor, sois os bens amados de Jesus, do qual fui amigo. Repousai na crença espírita como repousei no seio do enviado divino. Operários, ou seja, aqui simbolicamente todos nós que passamos pelas provas e expiações, né? Sois os eleitos na via dolorosa da provação. Todo o sofrimento leva consigo o seu salário. Toda jornada laboriosa tem sua noite de repouso. Crede no futuro, porque será a vossa recompensa, e não busqueis o esquecimento que é ímpio. Não sonheis com repouso impossível, não adianteis o relógio do tempo, tudo vem a ponto. A recompensa da coragem, a bênção do coração comovido, que se confia à eterna justiça. Sede espíritas, tornar-vos-ei fortes e pacientes, porque aprenderei que as provas são uma dádiva assegurada do progresso e que abrirão a entrada do repouso feliz, onde bendireis os sofrimentos que vos terão aberto o seu acesso. Porque o Espiritismo nos explica, né, o papel do sofrimento e da dor, a sua causa, os seus efeitos, né, qual deve ser o comportamento da criatura humana, para que aquilo possa se converter em progresso, em luz para o espírito que passa pela prova ou pela expiação. E por fim, a mensagem que eu falei, também não teremos tempo para nos aprofundar, mas uma belíssima mensagem de Johannes Gutenberg. Embora a grafia esteja diferente, Gutenberg, aqui na Revista Espírita, né, com 2 T's e um M após o E,
Quando fomos buscar aqui a biografia, encontramos Johannes Gutenberg com um T e N após o E, mas pelo conteúdo é o inventor alemão, criador no século XIV e XV das prensas móveis de metal, que deu aso ao surgimento da imprensa, né? As prensas móveis de Gutenberg. Né? Então ele escreve uma mensagem belíssima, longa, onde nós poderíamos aqui dividi-la em 3 partes, né? Uma primeira parte assim mais histórica, onde ele fala da dificuldade que os povos e as criaturas tinham antigamente de exprimir as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que passava em seu coração, porque antigamente os povos edificavam ou mostravam ou perpetuavam as suas culturas, os seus conhecimentos por monumentos de pedras, rochas, né? Ou depois através do hieróglifo, né? Que é sinais e desenhos feitos em cavernas, em paredes, e isso avançou, chegou-se ao ponto da criatura humana conseguir, através agora das prensas móveis, com mais velocidade e quantidade, colocar no papel o seu pensamento, a sua ideia, e reproduzir isso com qualidade, com velocidade, para as outras nações, para que isso ficasse mais registrado perpetuamente. Antigamente tínhamos que interpretar os monumentos, interpretar estes símbolos, esses sinais nas paredes, e muitas vezes poderíamos incorrer em equívocos e em distorções ao interpretar. Então, quando surge o pensamento humano pela escrita mais organizada, mais complexa, e agora, através das prensas móveis, os livros com obras e livros com edição industrial, né, com a velocidade industrial, com o volume industrial, naturalmente que isso ajudou a se perpetuar o conhecimento, sem dúvida alguma. Então, historicamente, a prensa de Gutenberg, para muitos, é o maior invento do segundo milênio e fomentou o surgimento da imprensa. Depois, na segunda parte da comunicação, ele vai falar, assim, num dado momento, da imprensa, né, dessa possibilidade. Ele diz assim: agradeçamos a Deus que sabe, nas épocas adequadas, pôr em nosso poder uma arma tão forte. De fato, a imprensa é uma arma forte. Né? O chamado quarto poder, né, a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, já trazendo para o nosso hoje, têm um poder enorme. Né? Há que se exercer, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, com muita responsabilidade, essa possibilidade de formar opiniões, esta possibilidade de levar informações, construir ideias, fomentar o progresso através da imprensa. Né? Aqueles que fazem de forma irresponsável ferem as leis divinas e terão que reparar. Hoje vivemos épocas de fake news, épocas de determinados, alguns periódicos comprometidos com grupos dominantes que não agem com independência, que não agem de forma autônoma, e muitas vezes há interesses por detrás que ajudam a construir informações que têm parcialidade. Espera-se, o ideal, espera-se da imprensa, este papel imparcial, realmente de fomentar notícias, mantendo-se essa neutralidade, a fim de que aquele que está recebendo a informação a receba de forma correta e verídica e possa, através de posse das informações, formar a sua convicção a respeito de determinado tema. Né? A imprensa é ampla, os assuntos são múltiplos: política, ciência, saúde, economia, etc. Né? Então, por isso que é um poder, uma arma tão forte, uma arma que pode ser usada neste sentido para o bem, quando exercida com responsabilidade e nobreza, assim como para o mal, destruindo coletividades, vidas, assumindo as devidas responsabilidades à luz da lei de causa e efeito. Tem a própria imprensa espírita, que aí, né, escritores, articulistas, oradores, etc., né, e espera-se da imprensa espírita este movimento moralizado, sem melindres, sem ofensas, sem vingança, com fidelidade à doutrina, sem causar desordem, cismas, divisões. Infelizmente, vemos alguns poucos periódicos espíritas, alguns divulgadores espíritas que às vezes acabam não atendendo a esses critérios, né?
infelizmente. E deveríamos usar o modelo de Allan Kardec, porque Kardec tinha a imprensa espírita à época, à sua disposição. A própria revista espírita era a tribuna do espiritismo, a imprensa do espiritismo. E qual é o modelo que Kardec vem nos apresentando quando é atacado, quando é acusado, quando se distorce um ponto da doutrina? Ele vem ofender, ele vem revidar o mal com o mal, ele toma a iniciativa de caluniar, de atacar quem quer que seja? Não. Allan Kardec é a postura da amorosidade, da ética, da responsabilidade e da moralidade e diante da tribuna espírita da época. Então, o modelo de Kardec deve ser por nós seguidos, a fim de que possamos, diante desta arma tão forte, que hoje é a terceira parte da mensagem, já falava de futuro Gutenberg. E Gutenberg falava da eletricidade que iria surgir, ele diz assim: mas se a imprensa vos emancipou, a eletricidade vos fará livres e destronará a imprensa de Gutenberg para pôr em vossas mãos um poder de outro modo temível, e isto em breve. Naturalmente que implicitamente ele falava das diversas descobertas que viriam ampliando este poder de informação. A eletricidade, naturalmente, produziu uma escala industrial maior para a imprensa, uma produção mais célere. A eletricidade, o progresso intelectual que fomentaria a internet. E hoje nós temos aí as redes sociais. Cada um de nós nos tornamos aí um formador de opiniões. Nós podemos usar as nossas redes sociais e hoje, portanto, fazemos parte desta, entre aspas, imprensa. À medida que podemos, em nossas redes sociais, divulgar fatos, tecer comentários, e há uma responsabilidade muito grande. Por isso, esta arma tão forte, sobretudo hoje com essa internet, a fim de que, seguindo ainda a postura de Kardec e os valores ensinados por Jesus, cientes de todas as consequências do bem e do mal que produzimos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, diante desta imprensa mais ampla, ou diante desses canais de comunicações que a internet permitiu, as redes sociais cada vez mais se ampliando, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós postamos, com os nossos comentários, evitar. Aqui algumas recomendações para encerrar, claro que há liberdade de expressão, mas tem que ser exercida com responsabilidade, sem dúvida alguma. Não passar fofoca adiante, se há dúvida sobre a credibilidade da informação, não compartilhar, porque o que chega para nós e nós replicamos, passamos a ser corresponsáveis por aquela informação. Então, na dúvida, se for de uma qualidade de se duvidar, não passar adiante, evitar notícias com conteúdos inadequados do ponto de vista moral, pornografias, muito se circula pornografias por aí, e nós temos que pautar, é o convite, a austeridade das lições de Jesus, da sua moralidade, a fim de que nós possamos ter este compromisso com algo nobre, algo que edifica, que fomenta coisas positivas, não nos preocupar com julgamentos alheios. O nosso compromisso é com a nossa consciência. Cuidado com mensagens ditas espíritas, de conteúdo doutrinário questionável. Não passar adiante. Às vezes eu recebo mensagens de conteúdo, controle universal dos ensinos, fidelidade às bases, conforme vimos, bom senso. Vimos de um conteúdo claramente antidoutrinário. E a pessoa nos passa, eu não repasso. E ainda no reservado, com muita amorosidade por ter intimidade com a pessoa, fala, cuidado aquela mensagem, assim, isso está equivocado. Cuidado quando não tem fontes, às vezes colocam na frase de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, mas não cita a fonte, não tem o livro, não tem o capítulo, não tem a página, você nem sabe se é mesmo. Então há que se ter muita responsabilidade nesta amplitude das possibilidades que hoje temos para fazer circular notícias, circular fatos, que afetam vidas e afetam pessoas, afetam coletividades. Então, como disse Gutenberg, é uma arma muito forte. E hoje, com a amplitude da internet e das redes sociais, é um convite para que tenhamos mais equilíbrio, mais cuidado, mais fidelidade a Jesus e a Kardec,
para que possamos usar essas ferramentas, que têm o seu lado positivo, bom, é neutro, mas que possamos usar com profunda responsabilidade e moralidade. Né? Vejamos quão rica estava a revista. Né? Quantas lições belíssimas Kardec nos trouxe através dos seus textos, através das comunicações espirituais. E assim agradecemos a vocês que estão nos acompanhando nesse estudo sequencial, cronológico, da Revue Spirite, de Allan Kardec.